Aleluia. Graça e paz a todos. Amém. Mais alto. Aleluia. Glória a Deus. Forte, né? É pantomima. Muito forte. E nós vamos estar justamente falando sobre esse amor nessa manhã. Vamos refletir ainda mais com o que o Senhor tem para falar conosco ainda nessa conferência. Amém? Tem um texto da palavra de Deus que eu tenho um apego muito especial. Quando lá em Oséias, ele diz assim que com cordas humanas o Senhor nos atraiu. Amém? Então, não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Amém? Então, que esse amor é verdadeiro, esse amor que quebra tudo aquilo que nos afasta, que nos distancia, que esse amor, nessa manhã, possa estar penetrado em nossos corações. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos estar orando nesta manhã, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus a falar em nossos corações nessa manhã. Amém? Querido Deus e Pai, diante da Tua presença, Jesus, nós estamos aqui diante do Teu altar. Nós estamos aqui, Jesus, porque queremos conhecer mais do Senhor. Queremos que a Tua presença, ela seja real em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a sermos servos fiéis ao Senhor. Nesta manhã, Senhor, que Tu cresças e que eu diminua, e que Teu Espírito Santo fale aos corações de cada um que está aqui nesta manhã. Amém? Nós vamos estar falando nessa manhã, vamos estar falando um pouco, né, sobre o amor que envia. Amém? E nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 15, que diz assim: E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Aí ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não os lhe fará dano. E eles colocarão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Amém? Vamos ficar aqui até aqui esse versículo. O nosso desafio como filhos de Deus, né, que a palavra diz, quando Jesus ele ordena para que cada um de nós, ele diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Tem uma frase que eu já ouvi já faz algum tempo, que é assim: pregue o evangelho e, se possível, use palavras. Não sei se você já ouviu essa, eu não sei nem quem foi que escreveu, mas ele diz assim: pregue o evangelho e, se possível, use palavras.
você poderia, nesse momento, parar e analisar sobre isso, Murilo? O que é que nós, como cristãos, né, estamos fazendo com as nossas vidas? O que é que nós, diante de toda essa situação que nós temos enfrentado, nós temos feito? Será que nós temos pregado a palavra do Senhor? Será que nós temos sido instrumentos do Senhor nessa geração? Quando eu penso nessa frase, certo? E para se pregar a palavra de Deus, eu preciso de algo muito precioso na minha vida, que é o meu testemunho, Manu. E nós vamos estar falando só um pouquinho sobre o nosso testemunho, o que é que nós temos sido diante da sociedade, o que é que nós temos sido na igreja, o que é que nós temos sido no nosso trabalho, Gilmar, o que é que nós temos sido dentro da nossa casa, o que é que nós temos sido dentro do nosso quarto, do nosso secreto com Deus. Essa é uma grande pergunta que nós, como cristãos, precisamos estar fazendo todos os dias. Porque nós estamos vivendo, queridos, como se Jesus não fosse voltar daqui a 60, 50, daqui a 100 anos. E nós não estamos vivendo de acordo como diz a palavra do Senhor. Jesus disse assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas para mim pregar o evangelho, Rodrigo, e fazer a diferença, eu preciso ser um servo. Eu preciso dar um bom testemunho, seja aonde for. Amém? E isso vai interferir muito. Como o Senhor vai te usar como servo? Talvez você ache que não. Eu não sei quanto tempo você tem de evangélico, quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu queria perguntar para você, quantas pessoas você já evangelizou, você já falou de Jesus, Gilmar? Quantas vidas, quando estavam doentes, você colocou a mão e orou pela vida dela? Isso, queridos, é que faz a diferença. É que vai fazer de você um discípulo de Jesus. Nós precisamos fazer a diferença. E o nosso testemunho é fundamental para termos uma vida. Uma vida diante do Senhor. E para se pregar esse evangelho, Ele exige de nós, Ele exige que nós tenhamos um bom testemunho. Porque quando Jesus, Ele esteve aqui, em todo momento, Ele falou a verdade. E nós, como filhos de Deus, precisamos fazer a diferença. Amém? Gostaria que você olhasse para a pessoa do seu lado e você perguntasse para ela: você tem dado um bom testemunho? Não responde se não quiser, tá certo? Agora pergunta novamente: você tem dado um bom testemunho dentro da sua casa? No seu trabalho? Você tem dado um bom testemunho na sua rede social, como filho de Deus? Como crente da Igreja Batista em Bom Jardim? Você tem dado testemunho na sua vizinhança? Aonde você estiver, você precisa dar um bom testemunho de servo e de filho de Deus. Amém? Porque para se pregar essa mensagem, você precisa ter autoridade. Sabe por quê? Porque a palavra, ele diz assim, olha, quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios, falarão. Você acha que se alguém estiver endemoniado, você com o seu mau testemunho, você acha que você vai você acha que você vai ter alguma autoridade para expulsar? Então eu preciso dar um bom testemunho para que o nome de Jesus, para que a palavra do Senhor, ela seja pregada de maneira poderosa nesta cidade. Amém? E nós vamos falar rapidamente, gente, sobre um homem, um servo de Deus, no seu tempo, na sua geração, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, vocês não precisam abrir, tá certo? Você pode conferir isso em casa. Mas em 2 Reis, capítulo 5, vai falar sobre Naamã. Vai falar sobre Naamã, mas vai falar sobre Eliseu, o profeta Eliseu, e vai falar sobre o moço do profeta. Vai falar sobre Geazi. E Geazi, interessante, que ele era de crente. O tipo de cristão que era Geazi. E infelizmente a nossa geração, a nossa igreja, não tem crescido e não tem saído muitas vezes. As vidas às vezes não têm chegado a este lugar por conta do nosso mau testemunho. Porque aonde nós estamos indo, nós não temos mostrado o quão preciosa é essa palavra. E nós precisamos, como crentes, hoje, olhar para dentro do nosso coração e falar: Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Porque a palavra diz que Naamã foi curado, mergulhou 7 vezes no rio. E aí Naamã ficou tão, maravilhado, porque tinha sido curado de lepra. E aí ele ofereceu para Eliseu alguns presentes. E aí Eliseu disse assim: não precisa, você pode ir em paz. E aí, olha, Geazi disse assim: opa, é um dinheirinho extra, é uns presentinhos aí bacana. Eu vou atrás, não vou nem dizer a Eliseu, vou embora. Eu vou dizer a Naamã que Eliseu disse que era para me entregar. E aí assim Eliseu fez, e assim Geazi fez. Ele foi lá até Naamã, conseguiu acompanhar. E aí quando ele chegou, diante de Naamã, interessante que Naamã deu o dobro para ele do que tinha prometido para Eliseu. E aí o mais tremendo é que quando Geazi volta aonde Eliseu estava, olha só o que ele responde, tá certo? Capítulo 2 Reis, capítulo 5, 23. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Pronto, olha só. Porém, quando ele entrou e pôs-se diante do seu mestre e disse-lhe Eliseu: de onde vens tu? Olha só o que foi que o profeta Eliseu perguntou para ele: de onde vens tu, Geazi? E ele disse: o teu servo não foi a lugar nenhum. Um crente, às vezes nós achamos que é uma mentirinha. Sabe o que foi que aconteceu com Geazi? Ficou leproso. Porque mentiu. Porque não testemunhou a verdade. Porque não falou aquilo que condizia com o que ele fez. E sabe, queridos, às vezes nós não ganhamos vidas para Jesus por conta da nossa vida.
Porque às vezes nós na igreja somos uma coisa, mas lá fora nós somos completamente outra. Queridos, às vezes aqui na igreja nós estamos tocando um instrumento, mas às vezes dentro da nossa casa nós estamos tocando coisas que não são lícitas aos olhos do Senhor. Às vezes você levanta suas mãos, a mão que você levanta para adorar a Deus. Em qualquer outro lugar, fora da igreja, suas mãos estão tocando em coisas que não são lícitas. Nós precisamos fazer a diferença. Amém? Nós precisamos, como filhos de Deus, fazer a diferença. E quando eu falo sobre todas essas questões aqui, para nós entrarmos em outro assunto, às vezes você passa uma vida inteira dentro da igreja, sabe, irmã Soledade? Às vezes nós passamos uma vida inteira na igreja, vamos aos domingos, estamos todos os domingos na igreja, quarta-feira, culto de oração, ensaio do louvor, estamos aqui, sabe? Mas nós não estamos cumprindo aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. Porque às vezes a palavra entra da mesma forma que entra aqui nesse ouvido, sai nesse outro. Porque nós queremos às vezes ser tão radicais que esquecemos do que o Senhor nos pediu para fazer. Do que o Senhor nos falou para nós sermos, Rodrigo. João 3, João diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por cada um de nós. E sabe o que está acontecendo? Nós não estamos devolvendo ao Senhor aquilo que é devido, o amor necessário que Ele precisa. Porque nós estamos assim, numa geração tão light, uma geração, como eu escutei esse dia, tão Hello Kitty, uma geração tão, sabe, tão boazinha, que tem que aceitar tudo, que tem que ser tudo de qualquer jeito. Não, queridos. Você não pode só vir para a igreja apenas no domingo à noite, não. Você não pode só cultuar na igreja aqui no templo, não. Cultue dentro da sua casa, juntamente com a sua família. Cultue a Deus também no seu trabalho, na sua escola. Cultue a Deus quando você estiver na internet. Fale de Jesus, fale desse amor que liberta. A situação, queridos, está às vezes tão precária, que às vezes tem alguém que coloca na rede social, coloca que está se suicidando. Você como crente, você não tem nem coragem de mandar um direct, de mandar uma mensagem e falar do amor verdadeiro de Jesus. Porque é como as meninas ministraram aqui. As coisas estão tão assim, que ninguém está nem mais se importando. E onde nós estamos fazendo ID? É necessário que nós tomemos uma decisão. Porque, como eu falei, nós estamos vivendo como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. E aí eu vou curtir. Vou fazer do meu jeito. E aí, sabe o que é que diz Mateus capítulo 7, versículo 22? Essa eu quero que você abra. Amém? Mateus capítulo 7. O 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declarei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Nós não estamos vivendo
essa palavra. Porque se nós vivermos essa palavra, tenha certeza que nós vamos ter o temor. Não é tremor, é temor. E vamos fazer conforme o Senhor nos ordena a fazermos. Amém? Sabe por quê, queridos? Eu pedi para que a gente abrisse, para a gente encerrar essa parte de testemunho. É que muitos naquele dia, como o Senhor diz, vai dizer assim, mas Senhor, eu estava ali, Jesus, olha, todos os ensaios, cifra, eu pegava o hino. Olha, Deus, eu estava lá, Senhor, todos os cultos de domingo à noite. E aí Jesus vai dizer assim, apresente suas mãos. Quantas vidas você falou de mim? Quantas vezes você testemunhou dessa palavra? E aí nós vamos ouvir. Apartai-vos. Eu não conheço vocês. E às vezes nós nos enganamos. E achamos que vamos entrar de qualquer jeito no céu. Mas eu repito, não vai entrarmos de qualquer jeito. Se nós não lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós não vamos entrar. Amém? Então que nós possamos nos examinarmos nessa manhã e que possamos olhar para dentro do nosso coração. Essa palavra, ela vem primeiro ao meu coração. E que nós possamos ser e fazer a diferença. Amém? Então, olha só, eu coloquei assim, olha. Quem é alcançado por esse amor precisa ter noção de que tem uma missão. E agora nós vamos falar dessa missão maravilhosa que é pregar o Evangelho. Porque para muitos é muito bom nós abrirmos a Bíblia, chegarmos aqui, Rânia, falar, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus liberta. Mas aí eu pergunto, você tem cumprido o ID? Você tem feito a diferença nessa geração? Porque Jesus, ele nos desafia a irmos. E aí eu queria que a gente refletisse só um pouquinho, que o ID, quando Jesus disse, ID por todo mundo. E eu fico imaginando que o nosso mundo, para nós pregarmos o Evangelho, pode ser a internet, sabia? Sabia que esse seu ID pode ser a internet, pode ser a sua rede social? Porque aí eu vejo, eu não sou muito de ficar vendo vídeos assim na internet, vejo alguns de vez em quando, mas às vezes algumas pessoas que eu sigo, elas colocam uns vídeos assim, defendendo, sabe, algumas situações assim, coisas mundanas. E aí as pessoas falam com uma certa autoridade, sabe, falam com uma certa... sabe, Eric, com tanta autoridade sobre aquilo, sabe, com tanto amor, defendendo. E aí eu fico pensando que Deus capacitou até alguns que estão dentro da igreja para fazer isso, em favor do Evangelho, mas que não estão fazendo. O mundo, sabe, quando diz, ide por todo mundo, pode ser os seus familiares, mas a família ainda não entregou a vida para Jesus. Por que será? Nós precisamos orar, precisamos nos colocar na torre de vigia e intercedermos por aquele que ainda não foi salvo, que são os nossos parentes. Esse ide por todo mundo pode ser a nossa vizinhança, pode ser os nossos colegas de trabalho. Esse ide por todo mundo pode ser no seu secreto, no seu quarto. Sabe como? Quando você dobra os seus joelhos e você ora por vidas que nem você conhece.
Você sabia que você pode ser chamado por Deus para essa missão? De ganhar vidas através da sua oração, do seu secreto com Deus. E sabe o que acontece, queridas? Que nós, às vezes, nem lembramos do nosso irmão que está passando por necessidade na igreja. Às vezes nós esquecemos de orar por um parente nosso que está precisando de uma cesta básica, que está doente no hospital, e a gente às vezes esquece. Porque às vezes a nossa oração é só para pedir: Senhor, eu quero. Senhor, me escuta. Deus, eu preciso. E o nosso ID pode ser o nosso secreto com Deus. Quando você se levanta e você vai orar por aquela vida que precisa de salvação. Por aquela pessoa que está, Senhor, aquela pessoa que está no leito do hospital. Aquela pessoa, Senhor Deus, que nesse momento tirou a vida de alguém. Você pode orar, interceder, para que outra pessoa que está fazendo o ID, de ir no presídio para pregar a palavra de Jesus para aquela pessoa. Amém? Porque é assim que funciona. Você precisa fazer a diferença e pregar a palavra de Deus aonde o Senhor te plantou. Saiba de uma coisa: se você começar a orar sobre este versículo aqui, que nós lemos de início, que é em Marcos capítulo 16, o verso 15, quando diz: ide por todo mundo, o Senhor vai te dar estratégias para ganhar almas. Pode ter certeza que você pode se perguntar: mas eu não sei, eu não tenho tempo para sair, eu não tenho tempo para sair em Bom Jardim para pregar a palavra. Mas como eu falei para você, se você orar, pedir ao Senhor sabedoria para pregar a palavra, Ele vai te dar estratégia para você pregar. Porque Ele vai pegar aquilo que você mais tem habilidade e Ele vai usar você para isso. Amém? Como você sabe onde o Senhor vai mandar você ir? Quando buscando Ele no secreto e meditando na palavra. Amém? E eu vou falar só uma coisinha para nós encerrarmos. Nós precisamos entender uma coisa, Evelyn, que nunca vai ser você, nunca vai ser eu, vai ser o Espírito Santo de Deus. Sempre vai ser Ele. Por isso que nós precisamos estar aqui, meditando, dia e noite. Precisamos estar nos consagrando a nossa vida ao Pai em oração, pedindo sabedoria, discernimento, pedindo para que Ele venha usar os seus lábios, usar você aonde for para pregar a palavra do Senhor. Amém? Eu vou testemunhar algo para vocês, que é uma coisa muito particular minha. E eu não costumo muito falar algumas coisas assim, principalmente no púlpito. Mas quando eu falei aqui, que nunca vai ser você, mas vai ser o Espírito Santo de Deus, eu vou testemunhar algo extraordinário que aconteceu na minha vida, algum tempo atrás. E eu queria que você prestasse atenção. Porque da mesma maneira que o Senhor me usou naquele dia, eu sei que Deus, Ele quer nos usar neste tempo, nesta geração. Que não passe de nós, essa geração, o avivamento para impactar vidas. Amém? Há um período atrás, lá em Surubim, hoje não tem mais, mas tinha uma cadeia, presídio. E as pessoas, elas iam para esse lugar, quando fossem pegas assim, e depois seriam transferidas para outro lugar. E todas as tardes, se tinha uma outra igreja que não era a minha, que eu fazia parte, lá em Surubim, eles iam fazer uma visita nesse presídio. E eu estava numa campanha, Edson, de oração, porque eu estava orando ao Senhor, eu estava consagrando ao Senhor a minha vida, perguntando em que área Ele queria me usar.
porque eu gostava de criança, eu gostava de cantar, eu gostava de pregar. Quer dizer, eu gostava de várias coisas, mas eu queria que o Senhor me direcionasse para algo específico, porque eu queria, assim, eu quero, né, assim, eu aquela dúvida toda. E aí, quando eu soube que aquela igreja, todos os sábados à tarde, fazia visitas lá no presídio, eu disse, eu vou lá. Eu vou lá para ver como é, para evangelizar aquelas pessoas. E aí o culto começou e eu sou muito de observar. E eu comecei a observar, observar. E tinha uma mulher que ela estava ali porque era tráfico de drogas. E eram só homens, né? E eu nem fui, assim, eu só ficava observando as pessoas indo lá. Eu fiquei observando como as pessoas estavam pregando a palavra, porque eu também nunca tinha pregado, né, para um presidiário. E aí teve um determinado tempo que eu senti vontade, porque todas as pessoas, olha, por ser uma mulher, todo mundo foi fazer a visita lá, foi lá falar de Jesus para aquela mulher. E aí quando estava na hora da pregação, eu acho que foi, eu tive coragem, sabe? Se eu vou lá falar com ela. Sou mulher, ela também é, né? Vai ser mais fácil. E quando eu cheguei lá, eu comecei a falar e ela estava muito chateada. Ela não estava nem dando vida. Ela estava tão chateada, que se ela pudesse, ela pegava assim, ó, no meu pescoço e tão chateada que ela estava. E aí eu falei. Eu nem lembro o que eu falei. Mas aquilo, naquele momento, me fez assim, sabe, parar. Eu me calei e eu coloquei assim, minha testa assim na grade. E eu falei assim, Espírito Santo, eu só quero sair daqui e essa mulher, ela escute a tua palavra. Eu lembro que foi isso mentalmente, essa oração que eu fiz. E aí, imediatamente, o Espírito Santo falou algo tremendo no meu coração, Rodrigo. Eu tinha dado uma aula na escola, as minhas crianças tinham 3 anos, e eu tinha falado sobre profissão, o que as crianças queriam ser quando crescer. Olha o que o Espírito Santo trouxe à minha memória, naquele momento. E aí eu disse assim, naquele momento eu lembrei da minha aula, e aí o Espírito Santo começou a falar tremendamente através da minha vida. Eu comecei a falar assim, eu não sei o que você, quando criança, pensou em ser. Porque quando eu era criança, eu queria ser professora. E hoje eu sou professora. E essa semana eu estava dando aula para as minhas crianças e perguntei para elas o que elas queriam ser quando crescer. E cada uma delas falou, quero ser médico, quero ser professora, quero ser isso. E eu falei assim, interessante, que eu tenho certeza que quando você era criança, você nunca ia imaginar que você estaria aqui, atrás dessas grades. Quando eu levantei a minha cabeça, aquela mulher estava em lágrimas. Naquele momento, ela chegou perto e naquele dia eu falei da palavra de Deus. Naquele dia, aquela mulher entregou a vida a Jesus. E até hoje eu oro pela vida dela. Eu não sei aonde ela está. Não sei se ela continua servindo a Deus. Mas naquele dia, sabe o que foi que o Senhor falou para mim? Naquele grande dia, Rosilda não vai dizer, Senhor, eu nunca ouvi falar. Porque aí o Senhor vai dizer, ouviu sim. Porque naquela tarde, a minha filha falou isso e isso para você. O que eu quero desafiar, queridos, nessa manhã, para cada um de nós que estamos aqui, primeiramente para mim, é que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Mas nós precisamos desejar isso com todo o nosso coração. Se você canta, se você prega,
Se você faz qualquer coisa dentro da igreja ou fora dela, fale de Jesus. Fale, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Amém? Porque nós somos agentes de transformação e precisamos fazer a diferença. E para que as pessoas, elas possam crer em Jesus, nós precisamos testemunhar das grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Amém? E para encerrar mesmo, agora aqui, eu queria que você entendesse algo. Que se Deus fosse escrever um livro, se Deus fosse escrever algo, assim como Ele inspirou homens para escrever, se Deus fosse inspirar um homem aqui nessa cidade, desde a fundação da Igreja Batista em Bom Jardim, será que você seria citado por ter feito alguma coisa boa ou por ter feito algo como Geazi fez? Queridos, a diferença está naquilo que nós fazemos para Deus. Amém? Então que nós possamos deixar um legado nessa cidade. Um legado de amor e de entrega a Jesus. Amém? O nosso problema é que nós almejamos ser aprovados na melhor universidade e termos o melhor emprego. Infelizmente, nós não almejamos nem ler um livro inteiro da Bíblia. Você sabia disso, que muitos de nós nem almejamos isso? Eu digo, almeje estudar, ter o melhor emprego, mas almeje também conhecer Deus. E com certeza você será um crente diferente nessa geração e nessa cidade. Amém? Que Jesus possa abençoar a vida nessa manhã. E assim como o Espírito Santo falou ao meu coração durante toda a semana, sobre essa palavra que ele falava justamente sobre testemunho, que nós possamos nos levantar, sair deste banco e começarmos a orar e a clamar ao Senhor e saber aonde Ele quer que nós, em que lugar Ele quer que a gente faça a diferença, que a gente pregue a palavra dEle. Amém? Então vamos ficar de pé, eu vou orar, pastor, tá certo? Queria que você ficasse de pé, ou se você quiser ficar sentado, ou você ficar de joelhos. Amém? Nós vamos estar fazendo agora uma oração. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você lembrasse algo especial que você teve com o Senhor. Um momento assim que você sentiu-se totalmente tocado, totalmente envolvido pela glória dEle. Queria que você tentasse vasculhar aí na sua mente um momento especial que você teve com Deus. E nesse momento você vai orar a Deus. E você vai dizer assim: Senhor, eu quero ser um instrumento teu nessa geração. Você vai orar ao Senhor neste momento. Você vai dizer assim: Deus, Senhor, tira de mim aquilo que não tem agradado, Senhor. Eu quero fazer o ID. Eu quero pregar a tua palavra. Eu quero que você faça essa oração nesse momento. Que você esqueça agora das suas dívidas. Esqueça dos seus familiares nessa hora. Você se anule agora e se coloque diante de Deus como discípulo. E que você fale ao Senhor aquilo que você quer ser a partir de hoje. Como você quer ser usado por Ele. Como você quer ser um instrumento dEle nessa geração.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me. Se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me. Vamos declarar agora todos juntos. Se abrir o seu coração, a sua boca e declarar: sonda-me, Senhor, e me quebranta, Senhor. Oh, Senhor. Deixa essa canção envolver teu coração. Peça ao Senhor, usa-me, usa-me. Sim, o Senhor nos use, Pai. Oh, Deus. Eu te clamo. Sinta e veja você sendo um instrumento de Deus na sua casa, com os seus amigos de trabalho, ou no ônibus, pregando. Peça ao Senhor para usar você. Sim, Senhor, nos use, Pai, nessa geração. Usa-nos, Deus, porque nós estamos aqui diante de Ti. E nós queremos, Pai, mesmo que você tenha 60 anos, 70, para o Senhor usar, Ele não precisa de que você seja velho, você seja novo. Você pode ser uma criança e ainda assim ser usado como um farol, ser usado de maneira poderosa através do Espírito Santo de Deus. O que você precisa é dizer, como Isaías fez: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ser uma dona de casa, você pode ser apenas uma mãe que cuida dos seus filhos. Você pode ser muito fluente no seu trabalho, nessa cidade. Você pode ser muito fluente na faculdade.
na sua escola. Você tem o Espírito Santo de Deus e você pode fazer a diferença aonde você estiver. Talvez você se ache insignificante, mas Senhor, eu não sei falar, assim como Jeremias disse, mas Senhor, eu não sei falar. Mas sabe o que foi que o Senhor disse para Jeremias? Sim, ele disse assim: olha, eu coloco as palavras na tua boca. E assim o Senhor fará com você. Mas para isso você precisa estar disponível. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado pelo Senhor nessa geração. Amém? Você pode abrir os seus olhos e aplaudir ao Senhor nesta manhã. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor e toda adoração. Amém? Que nós sejamos agentes de transformação, Rodrigo, nesta cidade e aonde você for. Amém, Edson?